Voltei, gente. Vou só fixar agora o comentário de novo que eu aprendi a fazer isso. E vamos testar. Vou testar com a Thay. Se a Thaís consegue entrar. Porque a gente tá todo. E agora a gente vai ver se agora ela entra e dá pra gente ver a imagem dela, tá? Vamos ver. Gente, não foi. Ai, cara, de novo. Ah, Chilique não. do Instagram, arrasada com isso. Ai, vamos assim Vamos mesmo, ficar com a amiga? voz do além ou você quer remarcar, amiga? O que você acha? Você que sabe? Você acha que é muito ruim? Fica feio? Pessoal, galera, me fala aí. Tá muito Não ruim? tá feio, eu queria ver sua cara linda, mas. Eu tô vendo a sua, então pra mim tá ótimo. Eu queria ver você, que as pessoas vissem você. Ah, amiga, mas Gente, vamos papeando, vai? Vamos papeando. então tá, vocês estão conseguindo ouvir a Thaís? Tá todo mundo ouvindo a Thaís bem? Que isso é importante. Elas Todo estavam mundo estiver falando ouvindo a Thaís bem. A gente que... segue a live. Ó, só Normal, voz. mais uma vez, vou repetir o tema aqui pra vocês. A gente vai falar hoje. E agora não tá fixando comentário, ó. Na outra vez eu consegui, agora aparece, eu boto fixar e não vai. Chilique do Instagram, gente. Instagram tá de bode. Ele não tá afim. A minha irmã, vamos entrar na vibe de programa de rádio. Finge que é programa de rádio, todo mundo ouvindo, deixa a vida do além. Pronto. A nossa live de hoje é pra falar sobre fazer as pazes com o passado. É um dos capítulos do meu livro. E é um tema que é muito importante. Quanto mais a gente olha para o nosso passado, mais a gente consegue olhar e pensar e ver o quanto ele reverbera na nossa vida hoje. Thay, amiga, se apresenta. Fala um pouquinho sobre isso, porque a Thay fala lindamente sobre a relação com os pais. E assim, eu tive o privilégio de ler o livro novo da Thaís. Thaís está lançando um livro lindo, 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 lindo. A gente compartilhou o processo de escrita. Ai, então, quando eu acabei de escrever meu livro, eu passei para ela. Quando ela acabou de escrever o dela, ela passou para mim. Foi uma coisa linda. E ela faz um agradecimento tão lindo aos pais dela. E eu acho que é tão importante a gente chegar ao momento de entender que nossos pais erraram, entender que os nossos pais falharam, de entender que houve dor e que tem muita dor que a gente precisa cuidar e lidar, mas também de perdoá-los, sabe? De sentir, não é nem perdoá-los, que parece que a gente está acima deles, mas de entender que eles fizeram o possível e de agradecer por esse possível que veio, enfim. Exatamente. Fala, Thay, se apresenta. Migas do céu, vocês que não estão me vendo, eu sou Thais Basile, do Educação para Paz, estou aqui no Pretinho. Vocês me falam, vocês estão falando que a voz tá aí com delay, se tiver muito ruim de ouvir, vocês avisam aí no comentário, tá? Aqui não tem como a gente sair de novo, que a Elisama já tentou, já não rolou, tá? O que acontece, gente? Assim, toda a nossa infância, na verdade, ali a Luft fala uma frase linda, eu já vi até a Elisama falando essa frase, e na verdade ela resume tudo, acho que grande parte da teoria freudiana, né? Que é o seguinte, a nossa infância é um chão que a gente caminha a vida inteira, né? E quem foram nossos guias para esse caminho acontecer na nossa infância foram nossos pais, né? Nossos cuidadores, se você não foi criada pelos seus pais, né? E o que acontece? Eu sempre falo que pego uma licença poética para falar que se a gente não toma consciência da nossa história de vida e da história de vida dos nossos pais, a gente continua fazendo esse caminho, pisando nesse chão da nossa infância, dando volta na gente mesmo, andando em círculo. Então, para a gente fazer esse caminho novo, diferente, né? Para a gente andar com os nossos pés, com o norte, o nosso norte, não o norte dos nossos pais, a gente tem que primeiro entender a nossa história de vida e para a gente fazer isso, a gente tem que entender a história de vida dos nossos pais, né? Então, grande parte de uma análise, por exemplo, né, de um processo de autoconhecimento, ele se dá entendendo que os nossos pais são humanos, que não é porque a gente se sente ferido que eles quiseram nos ferir. E isso daí, não adianta só a gente entender com o racional. A gente tem que sentir isso. E a gente só vai conseguir sentir isso quando a gente também entender a história de vida deles. É na história de vida que está as respostas. Então, se a gente foi machucado, se a gente... E assim, como que se formam os machucados, né? Um pai e uma mãe, eu nunca conheci, deve ter, né? Mas eu nunca conheci um pai e uma mãe que quiseram deliberadamente machucar seus filhos. O que acontece é que as pessoas têm ótimas intenções,
Então, criar pessoas íntegras, criar pessoas boas, criar pessoas que saibam lidar com o mundo, que saibam lidar com os outros, mas que as estratégias que elas usam são muitas vezes equivocadas, porque são estratégias baseadas na dor, no medo. E foi o que fizeram com eles também. Então, olha lá, vamos separar a intenção da ação, né? A intenção dos nossos pais, ela sempre foi boa. Ainda que eles tenham nos negligenciado, porque eles trabalhavam demais, ainda que eles tenham... Você entende? Eles trabalhavam demais porque eles achavam que tinham que nos sustentar. Então, sempre tem uma intenção boa, né? Um pai e uma mãe que, por exemplo, não explicaram ou que falavam de uma gravidez, da tua gravidez, por exemplo, dizendo que você não foi um filho esperado, né? Você vai crescer com aquela rejeição, mas eles chamaram muito quando você nasceu. Eles não estavam rejeitando você, eles estavam rejeitando a ideia, tudo que vem com ter um filho, né? Vocês entendem, gente? Isso é ressignificar o passado. É entender a tua história de vida através de uma boa intenção que eles tenham tido, né? Ainda que esses pais fizeram ações, tiveram estratégias que machucaram muito a gente. E aí, vamos lá. Pois a gente precisa entender, né, Thay, que a gente não educa, não só eles, a gente não educa só pelo nosso lado luz, intenção e bonzinho, a gente também educa a partir das nossas feridas. Perfeito. E eles educaram muito a partir das feridas deles. E a gente, nesse processo de conversar, de pensar, de pesquisar, de estudar, a gente vai tomando consciência das nossas feridas, né? Exatamente. E aí, eles não gente, tinham essa consciência. Eles não tinham informação. Inclusive, se você for ver, se a gente for ser bastante realista, o que eles tinham eram os profissionais de saúde, os pediatras, jogando contra. Quer dizer, as pessoas diziam para não pegar no colo, diziam para ser duros, porque também esses profissionais tiveram esse tipo de criação. Então, todo mundo ali criando e educando crianças, direto ou indiretamente, a partir do medo, da falta, das dores, né? Só que aí o que acontece? A gente ainda desse lugar super infantil, espera que eles sejam super-heróis, que eles nos salvem das nossas dores. E até hoje a gente fica nessa, né? Esperando que papai e mamãe me aprovem, me olhem, me validem, sejam bons. Digam quanto eles se orgulham de nós. Isso, e, cara, às vezes isso nunca vai acontecer. Exato. Sabe? Acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi em relação à relação com os nossos pais, que resolver a nossa relação com os nossos pais, eu digo resolver entre aspas, que não é um resolver, mas assim, aceitar e lidar bem com essa relação com os nossos pais, não é a gente virar super amigos e ter aquela relação que a gente sempre sonhou. Às vezes é algo que eu vou fazer só no meu coração, sabe? Sim, perfeito. Às vezes é algo que eu vou fazer só liberando eles das minhas expectativas. Sim. Só entendendo que talvez nunca... Gente, a live vai ficar salva e depois eu vou pôr no YouTube, tá? Fiquem tranquilos. Talvez seja o lugar em que eu simplesmente entendo no meu coração que eles nunca vão ser da forma que eu espero que eles sejam. Que talvez a relação seja ruim mesmo, e tem gente que tem uma relação péssima com os pais, e aí que eu só pare de levar pro lado pessoal e entenda que aquela coisa que eles falam sobre mim é muito mais sobre eles do que sobre mim. Uhum. E ok, sabe? Perdoar e entender, puxa, é isso que eles têm pra me dar. Assim, nesse momento, é isso que meu pai e minha mãe têm pra me oferecer. Talvez eles nunca tenham pra oferecer pra gente essa ilusão que a gente tem de que eles vão olhar pra gente e falar, nossa, que filha maravilhosa, quanto orgulho eu tenho de você, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Cara, talvez isso nunca chegue. Sim. E como a gente precisava disso, existe uma janela, né? Que é o período onde a gente precisa muito ouvir, né? Que é a primeira infância, até a pré-adolescência, se a gente for estender um pouquinho mais. A criança precisa entender que ela é amada e aceita e tem valor de forma incondicional. Como a gente foi criada na base do grito, do eu só vou te amar se você for boazinha, só vou te amar se você fizer o que eu quero, é o que a gente entendia, não é o que eles queriam dizer, não era a intenção deles, mas é o que a gente entendia. Como a gente foi criada dessa maneira, a gente, infelizmente, espera na idade adulta isso, essa validação, essa aceitação. Como a gente não percebe nem que a gente tem essa falta, a gente acaba compensando essa falta, não dentro da gente, não a gente trabalhando para a aceitação da gente mesmo. O pai e a mãe já passou, já foi essa janela. Já passou, né? Esse momento, exatamente. Passou. Só que aí a gente vai de novo pro fora da gente. Então é a Netflix, é a comida, é a bebida, é o excesso de sexo, é o excesso de caos. Tem gente que vai, só briga. Eu tô brigando para não olhar para mim, eu tô brigando culpando o outro.
Eu estou causando na vida dos outros para não olhar a causação da minha própria vida, né? Então a gente fica se preenchendo desse amor, dessa aceitação. E assim, gente, não se enganem. Mesmo quando a gente faz coisas, mesmo quando a gente erra, quando a gente faz coisas que não são boas pra gente ou pro outro, a gente faz querendo ser importante, a gente faz querendo ser olhada, vista. E aí olha a correlação disso com o que os nossos filhos também fazem. Tudo que eles fazem é para ser vistos. Se eles não conseguem pelo positivo, gente, eles vão pelo negativo, a coisa vai piorando. Percebe a relação, né, do que a gente faz com o que os nossos filhos fazem? E Eli, eu queria comentar só uma coisa que eu vi aqui nos comentários, uma moça, eu nem sei quem foi, mas ela falou o seguinte, a gente tem que focar no positivo do que os pais fazem. E, gente, não é essa a ideia. A ideia é que a gente possa olhar para a nossa história e entender que tudo bem ter o lado negativo. Se a gente não consegue olhar para a realidade, que olha só, né? Nenhuma infância foi terrível, simples, somente, ou linda, total. E a gente, às vezes, ouve dos nossos pais, da nossa mãe, nossa, mas você teve uma infância ótima, você não tem nada para reclamar, eu te dei tudo. Porque eles estão acostumados com o tudo daqui para fora, do corpo para fora. O tudo é a comida, a casa, a escola e a roupa, né? E às vezes isso realmente é muito para eles, porque às vezes eles nem tiveram isso, né? Os nossos pais às vezes foram muito mais pobres do que a gente, por exemplo, vieram de épocas muito piores, né? Socialmente falando. Então eles realmente acham que isso é tudo, porque eles também nem esperam a coisa emocional, eles nem tiveram, não tem nem como esperar isso, né? Então, o que acontece? A nossa mãe e nosso pai falaram pra gente, não, a sua infância foi ótima. Só que aí você hoje se pega super ansiosa, compensando em comida, compensando em bebida, brigando com teus filhos, brigando com teu marido, não se entendendo, não se olhando. Então não tá bom. Você tá reproduzindo um padrão de resposta à dor que provavelmente está fazendo isso desde lá da tua infância e tem dor aí pra ser olhada. Ou seja... Pra ser olhada, exatamente. É isso que a gente precisa entender. Não é não olhar pra dor. É olhar pra dor, cuidar da nossa dor, e aí tem duas coisas muito importantes. É assumir que hoje a responsabilidade de cuidar dessa dor é minha, não é do outro. Porque se eu não nomeio essa dor que veio da minha infância, se eu não nomeio esse padrão, o que eu aprendi... Porque assim, eu sempre falo pros pais, a gente não tá ensinando pros nossos filhos só a usar garfo e faca, a ter uma profissão. Cara, a gente tá ensinando o que é amor, como conseguir o amor, o que é respeito, como conseguir respeito, o que são relacionamentos e como atuar em relacionamentos. A gente tá ensinando sobre vida, sobre o mundo. E a gente aprendeu isso nas nossas infâncias. E se eu não tenho o olhar realista, de olhar pra minha vida na infância e pensar, putz, eu aprendi que amor é com grito. Então eu só me relaciono com gritos e com estresse, com gritaria com as pessoas, porque esse é o meu lugar comum, é um lugar de conforto. É onde eu volto porque eu conheço. Eu aprendi... Se eu não vou olhar porque eu aprendi na minha infância e quais foram as ferramentas que eu desenvolvi para lidar com o relacionamento, com o amor, etc e tal, eu não vou conseguir melhorar os meus relacionamentos. E eu vou seguir culpando o outro. Então quando eu olho para minha realidade, para minha passado com realidade, primeiro, eu posso nomear, acolher e assumir a responsabilidade, sabe? Eu posso assumir a responsabilidade que a partir de hoje, mudar isso aqui, cuidar disso daqui, descobrir novas formas de lidar, é comigo. Tipo, é a minha parte na história, não é mais papai e mamãe. Eu sou mamãe e papai de mim mesma agora. Então, eu assumo essa responsa a partir de agora. E segundo, eu posso simplesmente olhar e entender, ok, meus pais me deram isso e foi o que eles tinham para dar, sabe? Perfeito. Não era sobre mim, não era sobre o quanto eu merecia ou não merecia o amor deles. Porque nós somos a geração que cresceu, você apanhou porque você mereceu. Então a gente cresceu ouvindo que cada porrada que a vida deu é porque eu mereço. Eu mereço as porradas da vida, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser amada, eu não mereço ter uma casa boa, eu não mereço ter um relacionamento saudável, porque eu não mereço nada, porque eu quero tudo que chega da minha mão. A gente cresceu ouvindo essas coisas. Quando eu olho pra isso, eu posso entender, cara, isso que meus pais falavam não era sobre mim. Era sobre a história de vida deles. Se eu simplesmente olho pra trás e falo, gente, vamos focar só no que foi bom, eu deixo todo esse lado de aprendizado com o que doeu pra trás. Perfeito. E eu preciso olhar para essa dor para eu cuidar dela. Para eu entender como ela ainda reverbera na minha vida. Exato. A gente não consegue cuidar e nem modificar algo que a gente não acha que existe. Então a primeira coisa é entender que existiu dor. E aí vamos lá, vamos entrar em algo meio super polêmico, assim. Porque, gente, a gente não precisa ter lealdade aos nossos pais através da dor.
A gente não precisa só dizer que eles são ótimos, que eles são lindos. Porque, assim, isso é ser muito poliana, sabe? Isso não existe. Uma infância só linda, uma vida só linda, não existe. Isso é fantasia infantil sendo reproduzida por um adulto. Então, quando você fala da sua realidade emocional, não quer dizer que você está falando mal dos seus pais, não quer dizer que você está sendo ingrata, ingrato, né? A gente sente isso, justamente porque a gente foi criada nesse mundo da culpa, né? Ai, eu vou falar mal, eles me deram tudo. É o que a gente ouvia, não era? Te dou tudo, você está reclamando de mim? Não é isso que a gente ouvia quando levava chinelada, quando levava grito? Te dou tudo, você for fora. Então a gente acha que tivemos tudo, não podemos reclamar. Mas não é reclamar, gente, é aceitar uma realidade. Então, o quanto que essa forma que a gente foi educado vai interferir na forma que a gente olha para os nossos filhos? Eu entendo que é de duas formas. De uma forma direta, ou seja, a gente vai repetir diretamente o que fizeram com a gente por causa dessa lealdade invisível, tipo na quinta série, sabe? Que você fazia as mesmas bobagens, o grupinho para ser aceita. Essa é a lealdade. Só que é invisível, é inconsciente, tá, gente? Nós fazemos sem consciência, para ser leal, para pertencer à família. Ou a gente vai esticar tanto isso daí e falar assim, não, eu não vou gritar igual meu pai, então eu vou deixar a criança fazer tudo o que ela quer, vou deixar a criança sambar na minha cara, pintar em todas as paredes e nunca vou limpar. Ai, gente, essa coisa da parede é polêmica, eu sei, tá? Mas aqui em casa não pode pintar na parede. É polêmica. Cada um sabe o que pode, né? Aqui também não. Eu vou usar um exemplo de permissividade outro, tá? Para não falar da parede. Mas vocês entenderam, né? A gente acaba fazendo o idêntico ou indo extremamente pro oposto. A gente não consegue ver por quê? A gente ainda tá olhando pros pais. Ou repetindo... E esse oposto, Thay, que você estica e que na hora do extremo ele vai te aproximar de novo. Que você foge, eu nunca vou ser igual aos meus pais, eu nunca vou ser igual aos meus pais, eu nunca vou ser, daqui a pouco você tá ouvindo a voz da tua mãe sair pela tua boca, você falando com teu filho. Isso, na hora que o bicho pega, né? Se é na hora que o bicho pega, aí você grita, né? Essa é a forma direta de interferência da forma que a gente foi educado. A forma indireta é através do nosso senso de valor. Então, assim, o nosso senso de valor está tão prejudicado, né? A gente foi tão criado com esse locus externo de validação, então eu vou sempre olhar o que eles acham se eu tô fazendo, se é bom ou não, né? A aceitação sempre dependeu de fora. E a gente não foi ouvido, e a gente não foi validado, e não foi entendido. Então, o nosso senso de valor está prejudicado. E o que a gente faz com isso? A gente joga todo esse problema no colo dos nossos filhos. Eles têm que nos ouvir, eles têm que nos validar. E a gente faz isso na forma de controle. É assim que a gente joga o nosso senso de valor fraco em cima do colo dos nossos filhos. A gente quer controlá-los para eles fazerem tudo no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na rotina que a gente estabeleceu, e sem chorar e sem reclamar. E achando lindo. Sem reclamar. E falando, mãe, o quanto você é incrível. Mãe, o quanto você é maravilhosa. Mãe, como você... Exato. Gente, essa nossa necessidade desse selo de mamãe legal, de mamãe boa, de papai legal, ela vem dessa infância. Sim. Ela vem dessas construções. A gente precisa entender... E alguém perguntou... Cadê? O mundo do pai. Ele perguntou, meninas, entendam vocês se eu pensar que a empatia comigo e com o outro pode ser uma saída para uma filha que foi abusada sexualmente pelo pai. Eu acho que a gente precisa, quando a gente fala, gente, entender a minha relação com o meu pai, perdoar, agradecer, essas coisas todas, a gente não tá falando convive e aceite qualquer porrada porque são seus pais. Isso, pelo amor de Deus. Muito diferentes. Sabe? Isso. Muito diferentes. Quando eu falo, e eu sempre falo aqui, que a gente precisa abandonar as forminhas que a gente tenta encaixar os nossos filhos. Né? A gente tem aquela forminha, meu filho tem que ser assim, e aí eu tenho o filho ideal, e eu passo a vida querendo encaixar o meu filho real no filho ideal, e todo mundo sofre. O que a gente está falando aqui é, libera a forminha do papai ideal e da mamãe ideal também, eles não vão existir. Seu pai e sua mãe não vão existir nesse pai e sua mãe ideal. Então, eu vou olhar para minha história e falar, ok, esses são os pais que eu tenho, e não interessa o quanto de bizarrice que eles fizeram na minha infância, isso não era sobre mim. Sabe? Então assim, o pai abusou sexualmente. Eu não vou falar nunca. Perdoe esse pai, ama esse pai, abraça esse pai, ele te deu o amor que ele podia. Gente, pelo amor de Deus, não. Não é isso que eu tô falando. Eu acho legal a gente trocar a palavra perdão por humanização. A gente vai humanizar esse pai. O que é humanizar, gente? É entender que se ele entendeu o amor como abuso, né? Se ele entendeu o relacionamento como abuso, provavelmente ele tem um histórico ou de ser abusado,
ou de ter visto um abuso. Ele passou por isso de algum... A gente não repete o que a gente não viveu, gente. Não existe, a gente não tira do além, as coisas não vêm do vácuo. Não tira. Isso, e assim, você se sentir ferida, você tá em todo o direito. Você tem que se cuidar, mas entendendo que essa pessoa que te feriu, ela, na verdade, estava mostrando o que ela tinha dentro dela. Ela não estava falando, ela levantou da cama e falou assim, hoje eu vou acabar com a minha filha. Não é assim que as pessoas machucam os outros. As pessoas fazem coisas horríveis com a intenção de se sentirem bem. Elas fazem para se sentir bem. É horrível dizer isso. Então, esquece perdão. O que a gente está falando aqui é de humanização, de entender de humanizar, exatamente. Então, a gente não está falando aqui de você ligar para o teu pai e tua mãe hoje e falar, pai, mãe, eu te amo, independente do que eles façam. Existem relações de pai e de mãe, e passa o nome do livro. O nome do livro é Porque Gritamos. O do meu livro é Porque Gritamos, que a gente está fazendo esse lançamento. E a Thay também escreveu um livro, Nossa Infância, Nossos Filhos, que é lindo também, que ela vai lançar dia 27, né, amiga? Isso, amor, isso. Aí a gente vai fazer uma outra live lá no meu depois. Hã? Aí nós fazemos uma live lá no meu depois, você me ajuda lá. Pronto. Pois é. O que eu quero que a gente entenda é que, às vezes, a relação com os pais é a relação abusiva mais difícil da gente se desvencilhar. Então, nesse momento, nós não estamos falando, faça as pazes, seja a pessoa amorosa que vai deixar tudo para trás e esquecer todas as dores que você viveu. A gente não está cagando regra sobre a relação de ninguém. O que a gente quer dizer é, olha para a tua infância, acolhe e aceita essa dor que você aprendeu, entende que é responsabilidade sua cuidar dela agora, e entende que o que os teus pais fizeram foi um transbordado que já existia muito dentro deles. Não era sobre você, você não plantou nada dentro dos seus pais, você não é culpada pelo abuso que você sofreu. Tudo é sobre eles, sobre esse transbordar. E existem relações que elas se resolvem, quando eu falei, às vezes a gente só resolve dentro do nosso coração, com você entendendo, putz, isso é o que meu pai tem pra dar, isso é o que minha mãe tem pra dar. E para que eu consiga lidar com isso, eu só posso vê-los uma vez no mês ou ligar de vez em quando, que é o máximo que hoje eu consigo fazer para me preservar diante disso que eles têm para dar. Vocês conseguem entender? Isso que ele está falando chama limite empático também. A gente não coloca limite empático só no nosso filho, não. Só nos filhos, exatamente. A gente coloca nos adultos também. E perceba, você não está ofendendo, você não está sendo ingrata. Você está fazendo o que dá para fazer, você está preservando o tempo. Olha só, a gente está tão acostumada a deixar o nosso emocional para trás para atender o deles. Sempre foi assim, né? E a gente continua fazendo isso na idade adulta. Às vezes, a gente faz isso batendo nos nossos filhos, gritando. Às vezes a gente faz isso mantendo um relacionamento que a gente não quer porque eles estão felizes com isso. Vocês percebem, gente, que a gente tem lealdade inconsciente com os nossos pais de N maneiras? E a gente precisa olhar para a nossa realidade emocional para validar, para ter empatia com a nossa criança interior. Porque se a gente não tiver empatia com a nossa criança interior, a gente não vai conseguir olhar para o nosso filho, para a nossa filha e falar, tá difícil para você agora. Porque a gente não fala para a nossa criança interior, foi difícil para você lá atrás. Vocês percebem, não gente? Fala, cara. Não dá, não a gente segue achando que é um crime você dizer pra sua mãe, não me chama de gorda, eu não gosto que você fale assim comigo. Perfeito. Não gosto que você tenha esse tipo de controle. Pai, eu sei que você tem essa posição política e eu não concordo. Eu gostaria que você me respeitasse e não viesse falar essas coisas comigo. Então, assim, a gente acha um absurdo, a gente prefere engolir todos os sapos possíveis, porque, mas isso é ser um bom filho, uma boa filha. É eu me calar e sofrer. E depois explodir, Pois é, humaniza os seus pais nesse sentido de eles têm o direito de pensar o que eles querem. Abandona a caixinha do papai e mamãe ideal, desse pai e dessa mãe que vão ser tudo que eu sonhei na vida, que vão chegar pra mim e falar o quanto eles são orgulhosos de mim, o quanto eles me amam, vão falar que as minhas escolhas são as melhores do mundo. E não esquece esse pai e essa mãe, eles não são obrigados. Seus pais não são obrigados a atender às suas expectativas. Eles existem para além de você. Eles já existiam antes de você chegar. E eles seguem existindo depois de você. Então, assim como nós não podemos ser reduzidos à nossa maternidade, a gente não pode reduzir os nossos pais a serem os nossos pais e acabou. Não podemos fazer isso. Mas, assim como eles não são obrigados, nós também não somos. Perfeito. Então, toda relação, ela precisa de limites. Toda relação, gente, minha relação com vocês aqui tem que ter limite. Tem coisas que vocês não vão poder me falar que eu não vou admitir.
Tem coisa que minha relação com a Thay, a gente é super amiga, mas tem coisa que a Thay não vai falar pra mim porque tem limite. Tudo tem limite. Por que a gente não pode botar relacionamento, limite na relação com os nossos pais? Por que a gente ainda se coloca como crianças que dependem desses pais para comer, para beber, para viver, para respirar? Porque vejam bem, na infância, a gente tinha a impressão de que a gente precisava dos nossos pais para tudo. Tinha a impressão, não, nós precisávamos dos nossos pais para tudo. Tudo. Então aceitá-los era essencial para manter a vida. Hoje, aceitar os seus pais não é mais essencial para manter a vida. Aceitar o que eles querem para você não é mais essencial para manter a vida. Entende? E tem uma dúvida aqui, que alguém falou assim, Elisa, eu nunca fui tratada com agressividade na infância, nem verbal, nem fisicamente. Hoje eu trato meus filhos com gritos e tapas. Cara, tem muita coisa aí. E agora uma coisa eu posso te dizer. Grande parte, quase a totalidade das pessoas da nossa geração tem ferida pra caramba na infância. E a maioria de nós, quando fala, não, meus pais foram maravilhosos, eles nunca me trataram assim. Existiam outras formas de violência, gente. A violência não é só um tapa. A violência é falar, ai filha, não, você não é de chorar e de reclamar, você sempre é tão feliz, você sempre é tão boa, você é uma filha maravilhosa, você não grita, você não reclama. Ela, minha filha, a gente pode fazer o que for, ela nunca reclama, é esse anjo aí, essa menina luz das nossas vidas. Nunca Isso pede também nada. É violência. Nunca pede nada. Isso é violência. E é uma violência que nós não estamos acostumados a nomear. Então, às vezes, o que você está gritando hoje é que a tua criança nunca pôde gritar na vida, porque ela era muito boazinha, porque ela era um anjo, a luzinha dos olhinhos da mamãe e do papai. Então, ela nunca pôde gritar, ela nunca pôde botar para fora. E talvez, não estou afirmando que, pode ser que tuas crianças hoje estejam ouvindo os gritos que você nunca ouviu porque você era o anjo da família. E eu falo isso porque no meu histórico de atender mães, de fazer palestras, todas, 100% das vezes que eu escutei isso, Elisama, eu não apanhei, eu nunca ouvi grito, e eu tenho me desesperado com meus filhos, eu tenho gritado, eu tenho perdido a paciência. Quando eu escuto um tiquinho a pessoa fala comigo, é porque eu realmente era muito boazinha, nossa, eu não dava motivo, a minha mãe não precisava me falar um ai. Então, você hoje, meu amor, tá gritando o que a tua criança ficou calada, porque ela não podia, porque ela era boazinha. E provavelmente ela está fazendo isso nas situações onde o filho dela fez coisas que ela não pôde fazer. Então a tua criança nunca teve direito. Ou a tua criança interior se levanta e é como se ela estivesse falando, como assim você está falando assim comigo, sendo que eu tive que engolir para minha mãe ver que eu amava ela? Você não me ama? É isso que a tua criança interior está falando para a criança do teu filho. Entende? Olha que dica, ó maravilha. Exatamente isso aí, minha gente. É exatamente isso aí. Como assim? Né? Como assim? Eu engoli isso por amor à minha mãe, você não me ama pra você não estar engolindo isso aí? Então, olha, de verdade, com honestidade, e aí tá, e a gente volta pra esse lugar, a gente tá falando desse olhar realista pra nossa infância, que a gente não tem. Pois a gente não tem um olhar realista pra infância. Olha só, ou a gente fala que a infância foi maravilhosa e linda e perfeita somente, ou a gente fala que só teve dor. Isso. E ó, por que a gente não tem esse olhar íntegro? Muita gente fala isso porque não tem lembrança real, autobiográfica da infância. Então a gente acaba pegando o que os nossos pais falaram pra gente. A tua infância foi linda. Pô, mas você não lembra de nada. Você vai acreditar no que eles estão falando ali. Só que se você está gritando, de novo, se você está gritando, se você está morrendo de ansiedade, não consegue parar de controlar, não consegue... Teve coisa lá atrás, né? Então assim, Thaís, mas o que eu faço se eu não lembro? Olha para os teus padrões de hoje. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, conta a história que você viveu e se pergunta hoje como você se sentiria lá atrás. Tá? Quando uma mãe fala, não precisa chorar, tá tudo bem, ela é muito boazinha, não pede nada. Como você se sente se uma amiga fala isso pra você hoje? Ela não pede nada, que ótimo, você tá engolindo tudo pra dentro que você precisa. Cadê tuas necessidades? Você é uma pessoa ou você é uma pedra? Você percebe, gente? Começa a contar a história da tua vida como se fosse hoje. E percebe que teve dor, sim. Você não precisa lembrar da tua infância como se fosse uma novela. Muita gente não lembra. Mas conta a história da tua mãe, do teu pai, pra você mesma. E vê os padrões deles hoje. Vê os gritos hoje. Vê a negligência hoje. Repete as histórias que você ouviu sobre a sua infância e que você não guarda o sentimento, que você guarda o que as pessoas falaram que você sentiu.
Isso. A história dos nossos pais sobrepõe as nossas. Eu lembro, eu já falei, acho que já contei algumas vezes, de uma vez que Miguel furou o pé num peão de aniversário aqui. Ele pulou no peãozinho, na pontinha do peão, e o peão entrou no pé. Tirei o peão, limpei aquele monte de sangue, etc e tal. Quando o pai chegou, eu fui e contei a história pro pai. Não falei que ele foi corajoso, nem que ele foi medroso. A história foi, amor, ele pulou, o negócio entrou, saiu bastante sangue, limpei, é bom que ele tá bem, já tá tudo certo. Foi essa história. Contei pro pai, contei pra minha sogra, contei pra minha mãe, contei pra minha irmã. E aí o que aconteceu? No outro dia ele encontrou a vizinha. Quando ele encontrou a vizinha, você acha que ele contou a história de quem viveu? Entrou no meu pé e aí eu me senti assim, eu fiquei assustado. Na minha história, eu não falei nada sobre como ele se sentiu. Porque eu não queria implantar a história na cabeça dele, eu deixei livre. Ele foi lá e contou a história exatamente como a minha. Ali, naquele momento, ele estava criando uma memória baseada na minha história, não no que ele viveu. A história que ele repetiu para a vizinha foi a minha, cara, sem tirar nem pôr. Tá, e ele não tirou uma vírgula do que eu contei. Ele contou exatamente da minha forma. Ele não parou para pensar em como ele viveu aquilo. É assim que a criança vai fazer. Nossa É influência assim que aconteceu com a gente. Então a gente ficou ali guardando essas memórias. Ah, Elisa, mas não lembro de nada. Então tá, observa como teus pais lidam com os teus filhos. Observa como teus filhos choram. Como que teus pais costumam lidar? Ah, Elisa, mas os pais da gente mudaram muito. Mudaram, mas alguns padrões permanecem, gente. Alguns padrões permanecem. De se desesperar na hora que tá chorando, falar, ó, assim vovó não gosta. Presta atenção. Você é boazinha, você não faz isso. Presta atenção que você vai rapidinho, cara. Você vai pescar coisas. Quantas coisas da minha infância eu entendi olhando meus pais falando com meus filhos. E eu olhava e fazia, caraca, tá aí! Foi isso que eu cresci ouvindo, cara. É por isso que eu penso isso. Caraca, sabe, assim, muita ficha caiu observando isso e estando atento aos meus sentimentos. Não mais as histórias que eu ouvi sobre a minha infância. A gente observa eles se relacionando entre si. Então você vê a manipulação, você vê a vitimização, que eles faziam com a gente também, viu? Quem faz com adulto faz com criança. Lógico. Pode não fazer com o neto, mas faz com o marido, faz com o vô. Né? A minha faz, pelo menos. E também a forma que trata, que continua tratando a gente, julgando a nossa maternidade. Gente, tudo é padrão. Não é como trata o neto, é como trata a gente, é como trata o marido, todo mundo, né? E aí você começa a entender, fala, pô, esse foi o padrão melhorado, imagina lá atrás como tava. Isso! Tipo, esse é o padrão melhorado, baby! Esse é o padrão que já foi amenizado pelo tempo. Imagina como foi na minha infância. Aí você vai conseguir olhar e falar, opa, sabe que essa infância não foi tão douradinha, bonitinha e fofinha assim? Sabe? Exato. Alguém perguntou aí, Thales, amiga, quando a gente percebe isso, a gente faz o quê? A gente corta? Gente, depende. Depende muito. Eu tenho enxergado em algumas coisas nas minhas relações com o meu pai e com a minha mãe, e tem coisas que eu já entendi que é até onde eles conseguem me ofertar. Isso. Sabe? Até onde eles conseguem ir. Que é um limite muito claro da existência deles pra mim. Eu não vou bater de frente naquele momento. Eu só olho, às vezes eu respiro e falo, ok, pai, não concordo com isso, e eu não vou seguir em frente nessa discussão. Eu não Mas concordo. será que ela não tá falando? Será que ela não tá falando quando o avô e a avó tratam a criança dessa maneira? Na criança eu corto. Na criança eu corto. Na criança eu corto. Na criança eu corto. Na criança eu não fico calada. Normalmente eu corto com vozinha de criança. Sabe? Hoje, vovó, não fala assim comigo. Não precisa falar assim, vovó, pra não dar aquela coisa da briga, sabe? Vovó, menino pode chorar assim. Vovó, você me ama de qualquer jeito. Eu sei que você não tá falando sério. Sabe? Fala com a voz da criança pra não parecer implicante o tempo inteiro. Sabe como eu corto, Eli? Eu corto assim. Eu falo pra Lorena, eu falo, Lô, na época da avó se falava desse jeito, viu? Agora a gente fala de outro. Minha mãe fica muito outra dica ela falou outro dia. Ela falou assim pra mim outro dia. Nossa, mas não pode mais falar nada hoje em dia. Não, e é isso. E eles se ofendem mesmo, assim, né? Também não pode falar nada com esses meninos. Vocês estão aí bem. Dá pra falar, mãe, eu vou te mandar a conta da terapia. Você paga meu psi a partir de hoje, vocês saberem que tá todo mundo bem. E se for além, vou pagar do neto também. E a do neto também. Pois é, cara, é a gente começar
observar, sabe, assim, a gente se mudou em dezembro do ano passado, e aí a forma que a família, e aí, tipo, meus sogros, eles foram lidando com a aproximação da mudança, eu fui perfeitamente entendendo todos os padrões de comportamento do meu marido hoje. Sim, Todos. Sabe, de sim. você olhar, nossa, olha o que ela tá falando, olha o que ele tá falando, olha como eles estão agindo nesse momento de extrema. Cara, você saca tudo. E aí chega esse momento de mais uma vez eu falar com vocês, não estamos para julgá-los. A ideia não é essa. Eles vão até onde eles conseguem ir, gente, eles dão o que eles têm para dar. E eu acho importante falar. Não é a gente dar o que a gente recebeu. Graças ao universo, a gente consegue dar muito além do que a gente recebeu. A gente consegue fabricar dentro da gente, das nossas relações e transformar. Não sei se vocês sabem a história da flor de lótus. A flor de lótus é uma flor que ela sai da lama. Ela tem as raízes na lama, mas ela é uma flor lindíssima. Ela consegue tirar da lama as vitaminas necessárias, os nutrientes necessários para ela ser uma das flores mais bonitas que existem. Então a gente consegue sim brotar a flor de lótus no meio da sujeira. A gente não dá só o que a gente recebeu. Senão a gente não cresceria, a gente não se desenvolveria, a gente não iria além nessa vida. Você pode dar muito além do que você recebeu, meu amor. Você pode ter pai e mãe criminosos, violentos, bizarros. Você vai ter muita dor para você lidar, mas você pode sim ter uma vida linda. Nada te condena, nada é determinante. Inclusive por causa dessa dor. Faça da tua dor um motivo para você fazer diferente, para você ter mais alegria, para você ter mais compaixão com a tua criança. Mas, de novo, não adianta só querer fazer para o teu filho. Você tem que fazer primeiro para você. A gente não consegue dar para a criança o que a gente não deu não ainda para gente. E aí que a gente olha esse negócio. A gente pode dar o que a gente não recebeu, mas a gente não dá o que a gente não tem dentro da gente. Entende a diferença? Às vezes as pessoas falam coisa assim, mas é porque eu tô dando o que eu recebi, eu não recebi isso, como é que eu vou dar? Dando, gente! Fabricando da gente! Utilizando, ressignificando, fazendo dessa ferida um presente pro mundo. A gente dá sim. A gente dá sim. A questão é, eu preciso criar em mim para que eu consiga dar. Perfeito. Eu não vou conseguir dar o que eu não tenho dentro de mim. Eu não vou conseguir dar acolhimento pro meu filho se eu não me acolho. Eu não vou conseguir dar amor pros meus filhos se eu não me amo. Não vai rolar. Eu preciso fabricar dentro de mim isso. Eu preciso ter. Porque se eu der pro meu filho sem ter fabricado dentro de mim, eu tô lá com o meu caderninho anotando tudo que eu fiz e vou cobrar dele depois. Perfeito. Não se iludam, nós não somos os alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeados e que não sentimos isso de, gente, eu vou cobrar assim. Não, que é isso, Elisama, eu sou totalmente altruísta. Não, amor. A gente precisa assumir pra gente que nós não somos só bonzinhos, tá? Você também tem um ladinho aí que não é gatinho, que você não posta no Instagram e tá tudo bem. Eu só preciso assumir isso. Eu preciso assumir isso. Então, se eu não for dar pra mim, o que eu der pro meu filho, eu vou cobrar dele. Perfeito. E como começar a fazer isso? Eu tenho uma sugestão. Comecem olhando para os rótulos que vocês receberam, que são a forma mais direta da gente ver essa influência da parentalidade deles sobre nós. Os rótulos. Eu sou agressiva, eu sou desastrada, eu não termino nada que eu começo, eu nunca sei fazer nada, eu só sirvo para tal coisa. Esses rótulos precisam ser ressignificados. De novo, perceber que o que eles estavam falando dizia mais sobre o que eles esperavam de vocês e o que eles não tiveram na vida deles, né? Expectativas que muitas vezes eles não atenderam aos pais deles mesmos, dores que estão sendo repassadas, do que verdade sobre vocês. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo, todo mundo entra em receio antes de terminar uma coisa difícil. Todo mundo fica sobressaltado, todo mundo fica ansioso em ambientes públicos. Não é por isso que você é tímida, não é por isso que você é agressiva, não é por isso que você é brava. Muitas vezes você está usando essa máscara porque, de novo, uma lealdade inconsciente em forma de dor. Eu vou ser o que meus pais esperam de mim porque assim eu vou ser reconhecida, mesmo que for negativo. Então eu vou continuar sendo brava. Vocês percebem, gente? Comecem a questionar a forma mais direta que a gente tem de influência deles são esses rótulos. Então comece a cuidar da tua criança interior para você não repassar esses mesmos rótulos ou até outros diferentes para os seus filhos. É uma cadeia direta. Isso que a Thay tá falando é incrível, porque é exatamente isso. Quando observar os rótulos me diz muito sobre a minha infância, sobre o que eu vivi. Porque o rótulo não é a verdade sobre você, era só a opinião do teu pai e da tua mãe.
Sim. Era só a opinião de alguém sobre você. E que a gente ouviu tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente aprendeu que era verdade. A minha irmã tá falando aqui, se der, explica essa coisa de cobrar do outro o que damos que não temos. A tendência que a gente tem de, nesses buracos da infância, pedir que o outro venha aqui e tape esse buraco. Então, assim, eu não me dou esse reconhecimento que eu nunca recebi dos meus pais. E eu sigo aqui cobrando do outro que tape esse buraco lá da minha infância. Então eu caso e fico esperando que o meu marido tape essa minha carência, que a minha companheira, que a minha amiga, que o meu filho, e aí a gente joga esse peso fácil no colo dos filhos, vem aqui e cubra essa minha ausência que ficou lá dos meus pais. Porque enquanto você era... Eu não fui ouvida, eu quero que meu filho me ouça em todo momento, não chore e não fale não. Então quando você olha para sua infância e consegue entender, putz, eu sempre quis que meu pai falasse isso, eu sempre quis que minha mãe falasse aquilo, e não veio, eu consigo entender essa minha ausência, que às vezes está aqui até hoje, e que, olha, deixa eu te contar um segredo. Se hoje, adulta aí, com seus 30, 35, 40 anos, teu pai e da tua mãe falarem, não vai ser mais como você é quando era na infância. Não vai acabar todos os seus problemas. Você não vai ter uma vida perfeita como você achou que teria quando você era criança. Porque quando você era criança, amor, eles te falarem isso significava eles te darem as coisas, eles te enxergarem mais, eles fazerem coisas por você. Hoje é você quem faz por você. E se papai e mamãe te olharem e falarem, nossa, como a gente tem orgulho de você, vai continuar sendo você quem faz por você. Não vai resolver seus problemas. É uma ilusão que a gente tem de que o reconhecimento deles ainda vai ser algo que vai transformar a nossa vida. Não vai. O reconhecimento deles vai ser só isso. O reconhecimento deles. Não vai te fazer mais feliz, não vai fazer tua vida melhor, não vai transformar o teu dia a dia. E se você não olhar esse buraco, você não vai conseguir enxergar que você ainda está cobrando dos outros o que você queria que teus pais te dessem. Você ainda está tentando tapar os seus buracos emocionais querendo que os outros venham te socorrer dessa infância que você não assume, que você não olha quanto dói, que você não olha onde dói, que você não está cuidando. Perfeito. E aí, vamos dar um exemplo prático, né? Por exemplo, como que eu faço então para me ouvir, sendo que eu não fui ouvida lá atrás e por isso eu não consigo ouvir meu filho, só brigo com ele? Um exemplo super prático, que qualquer lugar que a gente for vai ter alguém perguntando. Meu filho não me ouve, né? Que é o que a gente mais ouve. Como que você se ouve hoje? Porque não é seus pais mais que vão fazer isso, não é o marido, não é o outro. Olhando para o que você precisa, ouvindo o teu corpo, as tuas necessidades, as tuas faltas. A gente se leva até o limite, porque a gente fazia isso lá atrás, pelo amor dos outros, pelo amor dos nossos pais. A gente suprimia tudo que a gente precisava, porque a necessidade deles vinha primeiro. Porque se a gente não tapasse as necessidades deles, a gente não recebia amor, gente. Então a gente se deixou para trás, a gente se auto-sabotava pelos nossos pais. E a gente continua se auto-sabotando hoje em dia porque não aprendemos a olhar para necessidades nossas. Tem gente que não sabe nem a diferença entre necessidade e emoção. Necessidade, gente, que eu preciso. Validação, me sentir importante, me sentir benquista, me sentir segura. Isso é necessidade. Emoção é medo, raiva, tristeza, alegria, outra coisa. Vocês percebem? A gente não tem letramento para nos ouvir. No nosso mundo interno, a gente não se ouve. Então, quando você começa a se ouvir, putz, eu estou precisando hoje de tal coisa. Por isso que eu estou demandando mais do meu filho. Percebe? Quando você se ouve, você para de querer controlar o outro. Você se dá o que você precisa e consegue ouvir o outro, se você está se ouvindo. Pois é, e esse se ouvir é tão difícil que a gente aprendeu a se julgar. A gente não aprendeu a se ouvir. Então, hoje eu estou precisando de carinho. Às vezes tá um dia que você tá precisando de escuta, cara. Não, gente, a Thaís não, quem chegou depois, a Thaís não tá aparecendo. A gente tá perdendo de ver o olho gatinho dela perfeito, porque o Instagram tá dando chilique. E aí, tipo, infelizmente, a gente desistiu. A gente entrou e saiu. E aí a gente jogou pra cima e resolvemos fazer assim nessa moda, a moda antiga, meio rádio. Mas enfim, porque a gente ia perder a oportunidade de ter essa conversa. A gente não aprendeu a se escutar. A gente aprendeu a se julgar. Então, às vezes, eu tô aqui pensando, cara, hoje eu tô precisando de carinho, precisando de ombro amigo. Thaís é minha amiga. Algumas vezes eu falei, amiga, eu tô precisando conversar. Você me escuta hoje?
Como isso é difícil eu entender que eu estou precisando ser escutada e conversar com alguém. Porque vem esse julgamento de, mas que ridículo, vou dar botando problema pros outros? Eu vou cansar os outros? Nada, não vou ligar pra ninguém pra isso. Vai adiantar o quê? Meu problema vai continuar aqui. E aí a gente vai lá e até escuta a nossa necessidade, assim, entende que existe uma necessidade, mas vai lá e corta lá pela raiz. Suprime essa necessidade, cobre essa necessidade, sufoca essa necessidade. Achando que a gente não merece, ela não merece ser atendida. Ela não merece ser olhada. Como o Thaís falou aí. Você tem tudo, ainda quer mais isso? Quer ser mais ouvida? Você já tem tudo. Olha pra quem tem menos. É assim que nossos pais falavam? Tá reclamando do quê? Eu te dou tudo. E aí você acha que você já tem tudo, vou pedir? É isso que a gente faz. Isso é o julgar que ele tá falando. A gente se corta. Se corta, cara. Você fala, eu não preciso disso. Ah, eu vou... Nossa, como foi difícil. Eu lembro que Helena tem sido uma mestre... Os dois, né? São pequenos mestres na minha jornada. Mas Helena, ela tem curado muita coisa na minha alma. No sentido de pedir carinho, de ser gentil e doce, de encontrar força na doçura. Vocês podem perceber que eu não sou uma pessoa muito docinha, né? Assim, meio que dá, eu acho que dá pra perceber. Não sou exato. Olha só, você é. Ai, para eu de falar. Sou. É verdade, eu sou. Mas assim, o tradicional que se espera de uma pessoa docinha não é o meu tradicional, não é o meu normal. Assim, eu não a meiguice não é um negócio, sabe, natural meu. Enfim. E aí eu acho que às vezes que eu tentei deixar esse lado meu que todos temos pra fora, quando era criança, ele foi meio que sufocado pelas pessoas ao meu redor. E eu aprendi que eu precisava ser forte. Eu fui a que aprendeu que precisava ser forte pra defender a minha irmã. Eu fui a que aprendeu que precisava ser forte pra defender a minha mãe, pra defender o mundo. Essa é a eleição, mas eu sou a justiceira, esse é o meu papel da infância. E aí Helena chega me mostrando a força da meiguice. A força da doçura. A força... Isso, eu cresci ouvindo, isso é carência. E quer me matar, falar, Elisama tá carente. Nunca que eu ia ser parecida com carente. E Helena, ela conseguiu me mostrar a força disso. E aí um dia, ela chegou e encostou no pai, ela tava meio triste. Aí ela encostou no pai e falou assim, papai, você cuida de mim? E encostou no pai. E aí naquele dia eu olhei e fiz, caraca, na época acho que eu tinha 8 anos com meu marido, hoje a gente tem 11. Eu olhei e fiz, meu Deus, eu tenho 8 anos com o Isaac, eu nunca fiz isso. 8 anos com ele, eu nunca, nesses 8 anos, de me aproximar dele, falei, amor, tô precisando de cuidado, só me abraça e cuida de mim hoje. Nunca, tipo, eu, a fortuna, ia falar um negócio desse, mas nunca. E aí eu olhei e fiz, cara, olha o que a gente faz com a gente mesmo, sabe? Eu nunca tenho necessidade de ser cuidada, tenho inúmeras vezes eu tenho necessidade de ser cuidada, mas a gente não se escuta. E quando a gente escuta, a gente acha que mesmo que, ok, eu tenho essa necessidade, eu não mereço ter essa necessidade atendida, sabe? Eu não mereço pedir isso ao outro. O que é que o outro vai pensar de mim se eu falar que eu tenho essa necessidade? É besteira. A gente não ouvia? Que besteira, para de chorar, que besteira, para de pedir. Tudo é besteira. Então a gente acha que a nossa necessidade é besteira. Perfeito. Tudo é besteira, tá? E não é à toa que todo final de ano você vai ver lá todo mundo falando meta de 2021, deixar de ser besta. Porque foi o que a gente aprendeu, sabe? O que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu faço é besteira. Pois é. Só que aí a gente vai se matando por dentro de novo. Vazia. Como que a gente vazia vai dar alguma coisa para os nossos filhos? Vocês percebem, gente? Não dá. Se ouvir, se preencher. E aí, quando a gente fala disso, as pessoas acham que são só coisas externas, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não consigo ir pro spa. Mas eu não consigo ir viajar. Gente, são coisas internas. Vocês perceberam o exemplo que a Elisama deu? É pedir um abraço. É ligar para uma amiga sem ficar falando besteira. Falando, cara, hoje eu preciso da tua escuta. Eu preciso do teu ouvido. Eu preciso do teu ombro. Hoje eu preciso de quietude. Hoje eu preciso de um tempinho para mim no quarto, lendo um livro quieta. De maneira consciente. Sem fugir, né? Porque a gente faz isso, a gente foge. Isso, sem fugir, cara. É só aceitando, sabe? Essa amizade, esse momento que você consegue falar com as tuas amigas, ou teus amigos, cara, tô precisando de escuta, você me escuta. Se eu não falar, você me escuta, amiga, você me escuta. E você saber que é construída ali uma relação que a pessoa vai te dar esse colo. Na maior parte das vezes, a gente acha que a pessoa... Ah, não, mas a Thaís tá lá, coitada. Eu lembro de uma vez, Thaís estava com o pai e a mãe internados, naquela fase, amiga, estava oscilando a internação dos seus pais.
E aí você me perguntou como é que eu tava, e o meu primeiro desejo é falar que eu tô bem, que tá tudo certo, porque Thaís tá aí cheio de preocupação. Eu não vou chegar pra Thaís e derramar que hoje eu tô precisando conversar. Só que assim, tipo, eu parei e pensei, nossa, que ridículo, às vezes. E aí eu conversei com ela, eu lembro uma vez, amiga, obrigada por ter desabafado, que aí eu saí um pouco do que eu tô vivendo aqui. Então, assim, na nossa cabeça a gente acha, nossa, a pessoa vou estar enchendo essa pessoa, enchendo o saco dela. E às vezes a pessoa também quer te ouvir, sabe? Exato. Mas a gente tá tão acostumada a silenciar o que a gente quer que a gente não se escuta. E a gente não se dá esse negócio. Porque, mais uma vez, aí a gente volta. Porque foi o que a gente aprendeu na nossa infância. É por isso que olhar para esse passado, olhar para essa tua história e entender, cara, eu aprendi isso. Eu aprendi que as minhas necessidades, elas não mereciam ser escutadas. Eu aprendi que eu não era bom o suficiente. Eu aprendi que eu tenho um monte de coisa para mudar. Eu aprendi que eu não devo confiar em ninguém. Eu aprendi que eu não devo precisar de ninguém. Eu aprendi que eu tenho que saber fazer tudo sozinha. Então, assim, gente, quando eu falei dessa questão de Helena de falar, cuida de mim, ou quando eu falar, eu preciso disso, eu vou pedir ajuda para mim é algo muito, muito, muito difícil. Tá ficando mais fácil agora, mas é algo muito difícil. Eu fui educada, meu pai perdeu a mãe quando ele tinha 10 anos, o pai dele era um alcoólatra, e ele não teve a oportunidade de confiar em ninguém na vida. Ele ficou sozinho no mundo. Meu pai foi menino de rua, cara. Meu pai tem história pesada pra caramba. E aí, o que aconteceu? Quando a gente nasceu, ele achou que ele tinha que criar a gente pra não depender de ninguém. Então, a gente meio que teve um treinamento de guerra. Então, se eu caísse, minha mãe conta isso, que eu caía lá com 1 ano e meio aprendendo a andar, antes dela encostar, ele fazia, deixa eu levantar sozinha. A gente pode morrer a qualquer momento, ela não vai ter a gente a vida inteira pra cuidar, não. Eu lembro de ouvir isso a minha vida toda. Qualquer problema que eu tinha, eu escutava, resolva, porque eu posso morrer amanhã e você não vai estar aqui do seu lado pra resolver os problemas pra você. Olha a ferida jogada no seu colo, né? No meu colo, a ferida dele veio todinha pro meu colo. Então, quando eu olhava para aquilo dali, eu aprendi o quê? Eu não posso depender de ninguém, porque a qualquer segundo eu posso ficar só. Eu fiquei só alguma vez na vida? Não! É a história de vida dele, que ele pensava, eu não quero que meus filhos sofram. Eu não quero que a minha filha sofra tudo que eu sofri quando eu perdi a minha mãe. Então, o que eu vou fazer? Ela não vai depender de ninguém, porque ela não vai sofrer. Porque eu sofri, porque eu dependia da minha mãe. Ele não consegue entender. Eu sofri porque eu era um menino de 9 anos que perdeu a mãe, caramba. Ele não conseguiu entender isso. Ele imaginou que tudo que ele sofreu foi porque ele perdeu a mãe cedo, porque ele precisou se lidar sozinho. E aí hoje, quando a gente fala dessa cura, desse amor, desse perdão não, dessa humanização com os nossos pais, também não gosto da palavra perdão, tá? Eu adorei você sugerir humanização dos nossos pais, é eu olhar pra história dele, em vez de ficar aqui, porque meu pai me ensinou a ser assim, é por isso que eu não consigo pedir nada a ninguém, minha filha, porque eu aprendi assim, meu pai não foi legal, aí, ó, o que ele fez comigo. Em vez disso, eu consigo entender, cara, ele sofreu tanto, e com a melhor das intenções, tentando me salvar, ele jogou uma ferida que era dele, que não é minha. E aí hoje eu consigo falar, pai, essa ferida era tua, cara, eu posso confiar. Toma de volta aí, é teu. Eu posso confiar. Eu posso pedir ajuda. Eu não vou ficar sozinha amanhã. Ele não queria nem que vocês esperassem de alguém algo para não sofrer o que ele sofreu. Se a pessoa não estivesse lá. Sim. Sim, e quando eu falo, pai, isso é seu, não é eu ligar pra ele e falar, meu pai, essa merda que você me ensinou aí, isso é seu, viu? Isso é seu, não é meu, não. Não é isso, gente, é interno. É quando vem essa voz de não confia, não pede. Você tá louca de pedir ajuda? Daqui a pouco essa pessoa ri da sua cara, você só fechar o olho e respirar e falar, isso não é meu. Isso não é meu. É isso aí. Não é meu. Isso não é da minha história. Isso é de uma outra história. E já tem gente falando assim, ó, já tem gente falando aqui, muita terapia. Cara, olha só, uma grande maneira de se auto-sabotar é querer sair da live e querer aplicar as coisas todas de uma vez só. Gente, qualquer processo de autoconhecimento, de autoevolução, de autocura, de autodesenvolvimento, chamem do que vocês quiserem. Ele é um processo que não tem fim. Não esperem fim. Não existe uma pessoa que é iluminada e que é 100% saudável emocionalmente, nunca vai gritar com o filho e nunca vai deixar de ouvir. É projeção nossa, cara. Não, é assim, a gente projeção nossa.
E outra, a gente também vai deixar de ouvir a nossa necessidade às vezes, também vai se machucar às vezes, e também vai machucar os outros às vezes. Então, esqueçam a perfeição, porque também querer perfeição é uma grande maneira de se sabotar. Então, a maior, eu acho, sabe, Thay? É a maneira. Foi muito bom você falar isso. Eu acho que a maneira mais forte da gente se sabotar é essa. Ai, olha, daqui que eu chegue aí onde vocês estão, não bota a gente nesse lugar, não, amor. Faça merda, faça tanta merda, você não faz ideia. Não bota a gente nesse lugar, não. Não me põe nesse lugar que eu não aceito, não admito. Quando alguém escreve assim, nossa, nunca decepciona. Ih, amor, decepciona, você não faz ideia. Decepciona. A gente então, a gente precisa. Muitas camadinhas e a gente vai. É uma cebolinha, a gente vai descambando, vai descobrindo. E sabe o que acontece, gente? Eu vejo o processo de autoconhecimento muito assim. A gente começa, porque tem um negócio doendo, a gente tá aqui na relação com os nossos filhos, né? Então a gente começa limpando esse quarto da nossa existência. Aí eu limpei o quarto e eu percebo, putz, agora que o quarto tá limpo, eu tô vendo quanto a sala tá suja. Caraca, que sala nojenta. Enquanto tava tudo sujo, você nem percebe a sujeira dos outros lugares da casa. Você começou o processo de autoconhecimento num negócio desse tamanho, você começa a tomar consciência do tanto de lugar que você tá precisando limpar ainda. Quando você acabar de limpar tudo, o quarto que você começou já tá com poeira de novo, amor. É um processo da vida inteira. Você vai fazer essa faxina até o dia que você morrer. Não vai chegar um momento que você vai olhar pra tua história e falar, nossa, cheguei num momento assim, tô super autoconhecida, assim, tô super no nível máximo de autoconhecimento da vida, já sei tudo sobre mim, né? Alcancei o nirvana, tô iluminada, já pode me levar. Não é assim. E se assim, a gente põe essa expectativa, a gente vai se frustrar. Agora deixa eu falar um negócio, tá? Vamos encerrar, amiga. A gente só tem mais 3 minutos. Deixa seu recado pra galera aí. Senão a gente vai falar aqui por 2 horas da Instagram vai derrubar a gente. Gente, não existe pai bom, pai ruim, mãe boa, mãe ruim. Existem níveis de inconsciência. Vamos tomando consciência da nossa história e da história dos nossos pais, pra gente poder sair desse lugar de eu sou boa, eu sou ruim, e poder parar de transferir isso para os nossos filhos. É um filho bom, é um filho ruim. Nada que eles fazem é bom ou ruim. Eles estão apenas aprendendo como a gente está também, tá bom? Esse é o meu recado aí para vocês, meus amores. Obrigada, tá? A gente, ela é muito incrível, né? Não é sua amiga, não. É que eu não sei como é. Nossa, ela é tão incrível. Tá falando as coisas que eu fico assim, ai, gente. Ela é muito maravilhosa. É que vocês não estão vendo o olho dela, o delineador. Vocês não estão entendendo. Mas enfim, que além de maravilhosa, ela faz um delineado perfeito. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, mesmo sem ter visto o delineado maravilhoso da Thay, porque foi bug. Quem chegou depois foi um bug no Instagram. A gente tentou algumas vezes voltar, mas não rolou. Essa live vai ficar salva, ela vai ficar aqui às 24 horas que normalmente fica. E depois eu vou colocar ela no YouTube. Eu tô colocando todas as lives no YouTube, tá bom? Foi um prazer imenso falar com vocês. Mais uma vez, estou lançando o Porquê Gritamos e tem um capítulo somente sobre esse tema. Nesse capítulo, Fazendo as Pazes com o Passado, eu te explico o que foi infância para os seus pais, o que eles entendiam como infância nessa época, o histórico de infância. E te dou assim, tipo, um passo a passo de como você melhorar a sua relação com seus pais aqui dentro. E aí saber falar com eles no outro momento. Sério, o capítulo tá lindo. O livro é muito bacana. Eu acho que pode ajudar de verdade, de coração, para ajudar vocês. É isso. Muito, muito, muito obrigada. Comprem, gente. É pra comprar, galera. É pra comprar e pra sugerir pras amigas, pra comprar e pra dar de presente. Porque eu já li. Pois é, Dia das Mães. Não queria dizer nada não, hoje é o Dia das Mães chegando aí. Tipo assim, se joguem, tá bom? Muito obrigada. Amanhã tem mais live. Amanhã, mesmo horário, vai ter live com a Dani Silvares. E nem foi planejado dessas lives ficarem juntas, mas é um complemento dessa. Que amanhã a gente vai falar sobre criança interior. Tipo, no livro é uma sequência e aqui na live ficou sequência também. Tô feliz demais que ficou essa casadinha dessas duas maravilhosas pra gente falar. O Instagram da Thaís é Educação para a Paz. Tá bom, gente? Beijo, foi um prazer imenso. Até a próxima. Também te amo, amiga. Obrigada. Tchau, tchau.